Anahita é a antiga deusa persa da fertilidade, saúde e cura e sabedoria. Devido à sua associação com propriedades doadoras de vida, ela também passou a ser conectada com a antiga guerra persa, pois os soldados rezavam para ela por sua sobrevivência antes da batalha. Ela também é conhecida como Arvisura. Anahita estava entre as divindades mais populares e amplamente veneradas na religião iraniana primitiva, talvez tendo sua origem no século 8 a.C., e sobreviveu às reformas religiosas do profeta Zoroastro, como uma emanação do deus único Ahura Mazda, e não como a divindade que ela havia sido antes. Ela está associada a poderosas deusas de outras civilizações antigas, como Sarasvati, da tradição hindu, Inanna e Ishtar, da Mesopotâmia, Sauska, dos hititas, Astarte, dos fenícios, Afrodite, dos gregos e Vênus, dos romanos. Ela tinha mais templos e santuários dedicados a ela do que qualquer outra deusa persa, mesmo após o advento do zoroastrismo, que estabeleceu um paradigma monoteísta na região, e as pessoas regularmente a homenageavam nesses locais até a queda do Império Sassânida para os árabes muçulmanos em 651. Mesmo depois, ela continuou a ser venerada sob o nome de Bibi Sarbano, lendária viúva do herói islâmico xiita e mártir Husayn bin Ali, que caiu na Batalha de Karbala, evento comemorado nos dias de hoje no Festival de Ashura. Antes de continuar com o tema de hoje, já deixa seu like e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Assim, você ajuda o canal a crescer e ajuda nossos vídeos a chegar a mais pessoas. Anahita provavelmente existiu de alguma forma antes do terceiro milênio a.C., quando a antiga religião persa se desenvolveu na região do Grande Irã. Os indo-iranianos, que eventualmente se estabeleceram em Pérsis, faziam parte de um grupo migratório maior, que incluía os indo-arianos, que se estabeleceriam no norte da Índia e, nessa época, Anahita e a deusa hindu Sarasvati, presidindo o conhecimento, aprendizado, música e sabedoria, eram provavelmente a mesma divindade. Em algum momento, os indo-iranianos desenvolveram seu sistema de crenças religiosas para refletir um choque cósmico entre as forças da ordem, luz e bondade, com as do caos, escuridão e mal. Os deuses de seu panteão foram criados pelo deus principal e senhor do universo, Ahura Mazda, para ajudar as pessoas que deveriam retribuir o favor, escolhendo seguir Ahura Mazda e seus deuses companheiros e rejeitar as mentiras de seu adversário, Angra Mainyu, também conhecido como Ahriman, chefe dos demônios e espíritos malignos. Ahura Mazda foi a primeira divindade que extraiu ordem do caos, através do ato da criação, em 7 etapas: céu, água, terra, vegetação, animais, seres humanos e fogo. Após a criação do fogo, Ahura Mazda gerou os deuses de sua própria essência, tornando todos os deuses seus filhos, embora nem todos sejam tratados como tal. Anahita sempre recebeu uma reverência especial por ser claramente identificada como filha de Ahura Mazda. Ela estava associada a Mitra, deus das alianças, contratos e do sol nascente, que encorajava a piedade e um relacionamento adequado com os deuses. Anahita também desempenhou um papel na devoção religiosa como a deusa da sabedoria e da água que dá vida. Mitra sempre esteve entre os deuses mais populares dos persas, mas Anahita passou a ser reverenciada em mais santuários e templos do que qualquer outro. O oceano cósmico, de acordo com o texto da criação zoroastriana Bundasin, originou-se no topo do Monte Hara, percorreu o mundo e se dividiu em água doce e salgada para prover todas as criaturas do planeta. Este oceano era a própria Anahita e, portanto, qualquer veneração da água era uma honra concedida à deusa, da mesma forma que a veneração do fogo não era adoração ao fogo, mas reconhecimento do deus do fogo, Atar. Como a fonte de toda a água do mundo e da própria água, ela era vista como pura, rápida em movimento e poderosa. Seu nome, de fato, reflete os conceitos duais de umidade e força. Ela é regularmente retratada como uma bela mulher em um vestido branco bordado com ouro, usando brincos de ouro com um colar de ouro em volta do pescoço e uma coroa de ouro. Ela carrega os galhos da vida em uma mão, representando a generosidade da terra e, portanto, a fertilidade, e dirige uma carruagem puxada por 4 cavalos de vento, chuva, nuvens e granizo. Ela foi protegida em suas jornadas pelo céu e entre o céu e a terra, por Mitra e outras divindades semelhantes, e forneceu ao deus do sol, Vargzata, todos os elementos essenciais pelos quais ele foi capaz de sustentar a vida na terra.
A religião primitiva enfatizava a imanência dos deuses e os rituais eram realizados ao ar livre, já que nenhuma casa de culto era considerada adequada e não poderia conter uma divindade, e centrados nos 4 elementos que eram, de uma forma ou de outra, representados por um deus ou deusa. Os rituais eram presididos pela classe sacerdotal, os magos, e começavam pela invocação de Atar através das chamas acesas no altar. O ritual terminava com a invocação de Anahita e o uso da água. Durante esse tempo, santuários ao ar livre para Anahita foram erguidos em vários locais, na maioria das vezes, naturalmente, por nascentes, riachos e rios. Mas ela não tinha templos. Locais antigos, agora associados a ela, como Kangavar e Bishapur, podem ter sido locais dedicados à sua adoração nessa época. Mas quaisquer templos que se acredita terem sido construídos em qualquer um dos locais teriam surgido muito mais tarde, e estudos recentes, na verdade, desafiam as interpretações de as ruínas desses locais como templos, muito menos como templos para Anahita. A veneração da religião primitiva aos vários deuses acabou por incluir os ancestrais de alguém, e a burocracia religiosa foi capaz de capitalizar isso, oferecendo serviços em homenagem àqueles que faleceram. Por meio de dízimos e taxas cobradas por orações aos deuses, bênçãos dadas e encantamentos recitados aos ancestrais, entre outros serviços, como a venda e bênção de estatuetas, amuletos e ícones, a classe sacerdotal tornou-se rica a ponto de se tornar a mais poderosa instituição financeira da região. Zoroastro foi um desses magos, mas dizem que teve vários problemas com seu comportamento e políticas. Em algum momento entre 1500 e 1000 a.C., ele recebeu uma revelação de Ahura Mazda através de um ser de luz, Vorrumaná, que apareceu para ele na margem de um rio. Vorrumaná se identificou como um representante direto de Ahura Mazda e disse a Zoroastro que o entendimento e a prática religiosa predominante estavam errados. Ahura Mazda, disse ele, era o único deus e a adoração de muitos outros ao lado dele era um erro. Zoroastro iniciou reformas que, após a conversão do rei Vistaspa, foram aceitas e se tornaram a religião monoteísta do zoroastrismo. Os muitos deuses da antiga religião foram reorganizados. Alguns foram eliminados, alguns considerados maus, de modo que agora divindades como Mitra ou Anahita tornaram-se emanações do Deus único e perderam seu status divino. Pode-se ainda adorar Anahita, mas agora com o entendimento de que se está adorando um aspecto de Ahura Mazda, não uma deusa real. Esta prática seria semelhante ao desenvolvimento posterior da veneração da Virgem Maria no catolicismo. Não se está adorando a própria Maria, mas honrando um aspecto do divino que ela representa. Na época em que Ciro II fundou o Império Aquemênida, o zoroastrismo estava firmemente estabelecido na região. Mas isso não significa necessariamente que Ciro era um zoroastriano, nem que os religiosos à liberdade que ele notoriamente encorajou baseavam-se nessa religião. As referências nas inscrições de Ciro II a Ahura Mazda poderia facilmente aludir ao rei dos deuses da antiga religião como ao deus único do zoroastrismo. Essa mesma possibilidade vale para os sucessores de Ciro II, como Dário I e Xerxes I, embora a maioria dos estudiosos acredite que eles eram zoroastrianos. Essa crença pode ser infundada, no entanto, uma vez que Dário, em sua famosa inscrição de Berristum, invoca Ahura Mazda e os outros deuses, sugerindo claramente uma referência à religião pré-zoroastriana. As invocações de Xerxes e Ahura Mazda podem ser interpretadas de maneira semelhante. Muito foi feito sobre as inscrições do rei persa Artaxerxes II, que fazem referência a Ahura Mazda, Anahita e Mitra, e os invocam como uma poderosa proteção das obras do rei e segurança pessoal. Essas inscrições, afirmam alguns estudiosos, deixam claro que o zoroastrismo era uma fé politeísta e que essas 3 divindades eram uma espécie de trindade zoroastriana. Esta afirmação é insustentável, no entanto, porque começa com a suposição de que Artaxerxes II era um zoroastriano, quando ele pode não ter sido mais do que Dário ou Xerxes. Além disso, mesmo que fosse, as inscrições podem ser facilmente interpretadas como reinvocando Ahura Mazda e suas emanações de sabedoria e proteção, Anahita e Mitra. Segundo o historiador Berosus, Artaxerxes II foi o primeiro monarca aquemênida a erguer publicamente estátuas de Anahita nos templos de muitas das principais cidades do império. Isso, afirmam os estudiosos, é evidência de um culto generalizado e popular da deusa. E essa interpretação é sólida, pois cultos populares de várias divindades foram positivamente identificados com base na iconografia encontrada em locais religiosos.
Nenhum dos predecessores de Artaxerxes II havia erguido monumentos a quaisquer deuses, de acordo com a crença zoroastriana e pré-zoroastriana de que os deuses não deveriam ser representados em obras de arte, nem confinados a nenhuma das obras de seres humanos, como templos. O fato de Berosus mencionar templos a Anahita, bem como estátuas, sugere fortemente uma mudança de paradigma durante o reinado de Artaxerxes II, quando a adoração direta de Anahita em um templo não era apenas aceitável, mas popular e generalizada. Escritores antigos mencionam templos para a deusa em regiões que se estendem do Irã à Armênia, à Cilícia, à Síria e em outros lugares. O Império Aquemênida caiu para Alexandre o Grande em 330 a.C. e foi sucedido pelo Império Seleucida, durante o qual a adoração de Anahita e possivelmente seu culto continuou a florescer. Os templos para Anahita nesta época são descritos por historiadores antigos, como o escritor romano Arrian, século IV a.C., como estruturas opulentas ornamentadas em ouro e prata. Esses templos recebiam presentes de ricos suplicantes de vários itens feitos de metais preciosos, estatuetas, armas, placas, moedas, que faziam parte do 10º dízimo do imposto do templo, exigido de todas as pessoas que viviam nas proximidades do templo, por sua manutenção ou oferendas à deusa na esperança de orações respondidas. Acredita-se que o famoso tesouro de Oxus originalmente fazia parte do tesouro de um templo antes de ser removido e enterrado na margem do rio Oxus. O Império Seleucida foi sucedido pelo Império Parta, e durante esse período, Anahita passou por uma mudança significativa. Embora ela ainda fosse vista como uma deusa da fertilidade, água, saúde e sabedoria, seu papel definidor era como uma deusa da guerra. Os partos descentralizaram o antigo governo persa, e os sátrapas, governadores das diferentes regiões, tiveram maior autonomia do que durante o período aquemênida. Pensa-se que Anahita representou a unidade subjacente do império em defesa do reino, simbolicamente, no lugar de um governo centralizado que exigia conformidade. Esse mesmo paradigma foi mantido durante o Império Sassânida, quando Anahita continuou como uma deusa da guerra. Os sassânidas fizeram do zoroastrismo sua religião oficial, mas, de acordo com a tradição persa, que remonta ao período aquemênida, permitiram a liberdade de expressão religiosa em todo o império. Parte dessa expressão parece ter sido uma continuação do culto de Anahita. É difícil conciliar a adoração generalizada da deusa com o conceito zoroastriano dela como simplesmente uma emanação do único Deus verdadeiro, Ahura Mazda, e é muito mais provável que ela fosse adorada como uma deusa por direito próprio nessa época. É possível e também bastante provável que a popularidade de Anahita e a contínua veneração durante esse período se devessem ao sistema de crenças do zorvanismo, geralmente considerado uma seita herética do zoroastrismo. Zorvan era uma divindade menor do tempo na religião pré-zoroastriana do Irã, que em algum momento do final do período aquemênida foi elevado à posição de Deus Supremo. Na crença zorvanística, Zorvan, a personificação do tempo, foi o primeiro ser incriado que deu à luz os gêmeos Ahura Mazda e Ahriman. Ahriman recebeu o controle do mundo por um certo período, mas Ahura Mazda o reconquistaria e prevaleceria. O zorvanismo resolveu o problema teológico da origem do mal, em que Ahura Mazda ainda era o criador todo bom e Ahriman seu oponente. Mas Ahura Mazda não havia criado o mal, nem o mal surgiu dele. Todas as coisas procedem do tempo, cuja própria essência é mudança e mutabilidade. E assim, Ahriman e seus esquemas foram simplesmente o resultado de seu nascimento no tempo, não de qualquer coisa que tenha a ver com o benevolente Ahura Mazda. Nesse sistema de crenças, uma deusa como Anahita teria sido criada por Ahura Mazda, assim como no zoroastrismo, mas teria um status mais elevado, já que o próprio Ahura Mazda era um ser criado, nascido do tempo, assim como ela era um ser criado nascido de Ahura Mazda. Os primeiros reis sassânidas, Ardashir I e Shapur I, provavelmente eram ambos zorvanitas, embora apoiassem publicamente o zoroastrismo como religião do Estado. Se acredita que Ardashir I enviou as cabeças de seus oponentes derrotados a um dos santuários de Anahita para exibição, de acordo com seu papel de deusa da guerra, que ficaria satisfeita com tais oferendas. Sob o reinado de Baran I, os templos de Anahita foram convertidos em templos de fogo zoroastrianos, mas seus santuários foram mantidos
mantidos, e a adoração continuou. Sabe-se que a popularidade de Anahita durante o período sassânida foi tão difundida que os estudiosos modernos interpretaram repetidamente as representações sassânidas de mulheres mortais como representações de Anahita em seus vários aspectos. Essas obras de arte agora foram identificadas como representações de rainhas e nobres sassânidas, não de Anahita em sua maior parte. O Império Sassânida caiu para os muçulmanos árabes em 651 e, posteriormente, o zoroastrismo, bem como todos os outros aspectos da cultura persa, incluindo a adoração de Anahita, foi suprimido. Com o tempo, a lenda de Bibi Sharbano se desenvolveu, identificando uma filha do último rei sassânida como a viúva do herói muçulmano xiita e mártir Husayn bin Ali, que caiu na Batalha de Karbala em 680. O nome de Anahita acabou sendo esquecido, substituído pelo de Bibi Sharbano, embora seus santuários continuem a atrair visitantes e suplicantes que tocam as águas e rochas associadas à divindade na esperança de orações respondidas. Seu legado continua, no entanto, nos ritos do zoroastrismo moderno, onde ela ainda é homenageada nos rituais que incluem a antiga veneração pela deusa da água, que forneceu os elementos essenciais para a vida na Terra. E esse foi o vídeo de hoje. Qual é a sua opinião sobre Anahita? Acha que ela foi tão importante assim para os antigos persas? Deixe a sua resposta aqui nos comentários que eu quero saber. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha para seus amigos que gostam de mitologia. Caso tenha algum tema que você gostaria de ver aqui no canal, escreve aqui embaixo que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!